Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre este livro de Jorge Amado, Tenda dos Milagres. Esse é um dos livros mais interessantes que eu já li até agora. E Jorge Amado com certeza é um grande escritor brasileiro, um dos mais lidos no Brasil e também fora do Brasil. Então Jorge Amado merece todo o nosso reconhecimento e eu recomendo fortemente a leitura deste livro. Eu vou falar apenas algumas coisas sobre o livro, até porque são muitas coisas que a gente poderia destacar e o vídeo realmente ficaria muito longo. Então é só mais uma forma de incentivar vocês também a se aventurar então na leitura de Tenda dos Milagres. Este livro então começa contando a história de um bedel que seria uma espécie de auxiliar de disciplina na Faculdade de Medicina em Salvador. Esse bedel então tem o nome de Pedro Arcanjo e ele tem uma origem simples. Ele nasceu então em Salvador. Ele teve a oportunidade de estudar, mas apenas até o que hoje chamaríamos de ensino médio. Ele não teve a oportunidade então de fazer o ensino superior. Mas ele é uma pessoa que sempre se destacou então nas linguagens, sempre teve muita facilidade em aprender línguas. Ele falava e escrevia muito bem, também dava aula particular para algumas crianças, alguns jovens, e depois ele trabalhou então como bedel na Faculdade de Medicina. E aí então começa contando toda a trajetória da escrita dos livros dele. Então o Pedro Arcanjo era uma espécie de autodidata, um escritor e um pesquisador que pesquisou muitas coisas por conta própria. Tenda dos Milagres, na verdade, é o local onde Pedro Arcanjo vivia com um amigo chamado Mestre Lídio. Então, a Tenda dos Milagres era um local onde o Mestre Lídio riscava milagres, ou seja, as pessoas iam lá, contavam um determinado milagre que tinha acontecido na vida delas. Então, em forma de agradecimento a um santo, a uma santa, a quem essas pessoas eram devotas, eles pediam então para riscar, para desenhar esse milagre em agradecimento. Então, Lídio vivia dessa prática de riscar milagres. Mas o seu sonho, na verdade, era criar uma espécie de gráfica. E com a ajuda de Pedro Arcanjo, então eles conseguem montar essa gráfica e os primeiros livros, e os livros, na verdade, de uma forma geral, de Pedro Arcanjo, são impressos nessa pequena gráfica. Pedro Arcanjo ele se torna famoso e notório, né? Mais especificamente depois da sua morte. Então, já são 100 anos, seria o centenário de Pedro Arcanjo, quando chega no Brasil um professor norte-americano que descobriu seus livros, que viu nos livros de Pedro Arcanjo contribuições muito importantes para as ciências sociais, para a antropologia, pois falam sobre a cultura popular na Bahia, que é o seu primeiro livro. Então, esse professor norte-americano vem ao Brasil e aí Pedro Arcanjo se torna destaque em Salvador e no Brasil de uma forma geral. E aí os governantes querem então fazer a festa do centenário de Pedro Arcanjo para destacar o grande autor brasileiro, que na verdade se tornou grande depois de ser descoberto então por um norte-americano. Precisou um gringo então vir para o Brasil e dizer que alguém aqui no Brasil era importante. Mas Pedro Arcanjo ele tem toda uma trajetória então que é contada nesse romance e que é muito interessante. Ele é então uma figura assim muito benquista pelas pessoas à sua volta. Ele participa então das festas, das cerimônias no terreiro. Ele inclusive é um personagem dentro do candomblé. Ele tem um nome próprio na sua religião e ele faz muito isso não por devoção religiosa, mas por curiosidade pela vida popular, pela cultura, pela religião afro-brasileira. Então a gente sabe, né, que Jorge Amado, apesar de não ser crente, ele tinha uma admiração muito grande pelas religiões afro-brasileiras. Então isso aparece muito também no seu personagem Pedro Arcanjo. Pedro Arcanjo então fala muito sobre
essas crenças, sobre a prática dessa religião, sobre essas religiões, né? Sobre a capoeira e outras práticas culturais também dos povos de origem afro-brasileira. E o Pedro Arcanjo ele vai registrando tudo isso em seus livros. O primeiro livro é um livro bastante interessante, de uma linguagem bastante popular, mas o segundo é ainda melhor. E ele leva ele leva 10 anos, na verdade, para escrever o segundo livro, porque realmente ele faz pesquisa antropológica, ele consegue, com o seu salário, que não é muito grande, comprar livros que são livros científicos de consulta. Ele consegue um tempo maior na faculdade para poder estudar. Alguns professores percebem que ele realmente é alguém onde precisa ser investido, porque é uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de pesquisar. Então ele faz um trabalho que seria um trabalho acadêmico propriamente dito, não é apenas um trabalho de um curioso, de um autodidata, mas de alguém que realmente tem um critério científico para pesquisar sobre o assunto. Então ele continua pesquisando sobre a origem da cultura brasileira, da miscigenação, e mostra como tudo isso é muito rico. E aí tem alguns professores na universidade, na faculdade de medicina, que tendem para uma espécie de racismo científico, que é um fenômeno que realmente existiu no final do século XIX, início do século XX, em que alguns estudiosos defendiam que a partir de características físicas, do formato do crânio, por exemplo, era possível identificar possíveis criminosos. E isso, na verdade, foi esbarrar numa coisa que hoje nós chamamos de racismo científico. Na época eles defendiam, esses professores defendiam essa ideia, faziam eventos internacionais, inclusive, defendendo essa ideia. E o Pedro Arcanjo ele denuncia todo esse movimento e mostra que, na verdade, eles estão errados, que a miscigenação é uma coisa muito boa, que é culturalmente bom, assim como também para a inteligência, para a criatividade das pessoas, para a valorização das pessoas, da inteligência, de tudo isso. A miscigenação é uma coisa muito positiva e ele consegue demonstrar isso em seus livros, e outros professores então na Universidade de Medicina valorizam Pedro Arcanjo e ajudam ele. Mas como ele não é bem quisto por alguns professores, ele acaba sendo expulso da faculdade, mas ele não é desamparado pelos amigos. E mesmo sendo uma pessoa pobre, simples, ele sempre tem uma dignidade muito grande. As pessoas gostam de conversar com ele, respeitam ele. Tem várias outras questões assim pessoais de Pedro Arcanjo que fazem a gente querer saber mais da história, da vida dele, das coisas que ele fez. E aí há outras histórias paralelas interessantes também que envolvem Pedro Arcanjo. O narrador da história ele é muito engraçado, então toda a história de Tenda dos Milagres deixa a gente curioso pela próxima página. Então, apesar de ser um livro um pouco extenso, ele não é nem um pouco cansativo, não há um momento do livro assim que a gente pensa, agora está cansativo. Eu não encontrei esse momento. Toda Tenda dos Milagres ele é interessante, ele é instigante, e eu recomendo então essa leitura. Jorge Amado escreveu essa história no final de 1960 e publicou em seguida. Antes disso ele já tinha publicado livros muito bons, e depois disso também ele continuou publicando. Então ele teve uma vida de escritor muito intensa, desde a sua juventude até se tornar uma pessoa idosa. Ele sempre foi uma pessoa muito ativa na escrita e também na política do país, né, como a gente já sabe. Então, recomendo a leitura então de Tenda dos Milagres. Essa aqui é uma edição da Companhia das Letras, muito bem construído, tem algumas fotos no final, inclusive fala de algumas personalidades reais em quem Jorge Amado pode ter se inspirado para escrever um pouco sobre esses personagens tão interessantes que aparecem em Tenda dos Milagres. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês conhecem também Tenda dos Milagres, comentem, compartilhem se vocês quiserem.
e até a próxima, pessoal!